Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Básica. Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e esta é a terceira parte das nossas aulas sobre função exponencial. Na aula de hoje a gente vai aprender um número muito interessante chamado número e. Também a gente vai aprender a função y igual a elevado a x. E também a gente vai aprender quais são as conexões, as relações entre esse número e o juro composto, tá bom? Bom, o número vamos lá. Qual é a origem desse número né? Como ele foi descoberto, tá bom? Bom, de antemão eu já digo que é uma longa história, né? Uma longa história, mas esse matemático aqui, né, o Leonard Euler, além de outros, teve participação na descoberta, né, desse número. O Euler, inclusive, foi o que conseguiu demonstrar a irracionalidade, né, que ele é um número irracional, esse número. E atribuiu também um número, esse nome, né, essa letra, o número assim como o número π, né? Vamos ver então, de forma bem resumida e didática, como foi que se deu a história do descobrimento desse número. Olha só. O número é uma constante matemática, um número irracional, da mesma forma que o π, que vale aproximadamente 2,71. Existem várias maneiras de se calcular esse número, e a sua descoberta é atribuída ao matemático escocês John Napier, durante sua invenção do logaritmo. Olha que interessante. Entretanto, Napier não explicitou claramente esse número. Mais tarde, um matemático suíço chamado Jacques Bernoulli, estudando juro composto, isso aqui a gente vai aprofundar daqui a pouco, descobriu que o montante a pagar por uma unidade de dinheiro com juro de 100% em intervalos de tempos cada vez menores, tipo ano, mês, dia, minutos e assim por diante, tendia a um número específico, que é justamente esse número que só foi melhor descrito e comprovado a sua irracionalidade pelo matemático suíço, certo? Leonard Euler, que é esse daqui, que passou a chamá-lo de número e de exponencial, não de Euler, tá certo? Bom, vamos então entender uma das demonstrações, uma das formas de se obter esse número, que é através de uma situação interessante envolvendo juro composto, que é chamado de o problema de Bernoulli, né? O matemático Bernoulli observou isso e é bem interessante. Olha só. Imagine que um banco empreste a alguém a quantia de 1. Esse 1 é uma unidade de dinheiro qualquer, cobrando juros de 100% ao ano. No final de um ano, o banco receberá, como I é igual a 100%, ou seja, a taxa é igual a 100%, então é igual a 1, que é o todo, né? A forma do juro composto é M igual a C, que é igual a C multiplicado 1 mais E elevado a T. Então, substituindo esses valores na fórmula, eu tenho um montante, vai ser 1, que é o capital inicial, que é esse daqui, vezes 1 da fórmula mais 1, que é a taxa aqui, ó, 100%, elevado a 1, que é um ano. 1 mais 1 é 2, elevado a 1 é 2. 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho que um montante depois de um ano vai ser 2, ou seja, depois de um ano, o que era 1, né, aumentou 100% e ficou 2. Aí o Bernoulli pensou assim, olha, e se dividirmos a taxa que é 100%, né, ao ano, que é igual a 1 por 2, e aumentarmos o tempo para 2, né, a gente teria o quê? A gente teria a taxa, que é 1 sobre 2, que é igual a 50% ao semestre, tá certo? E 2 semestres, ou seja, 100% ao ano, tá certo? Porque se eu dividir a taxa por 2, então vai ficar 50% e depois 50%, né? E dá 100% ao ano, eu também divido o ano em 2, 6 meses, 2 semestres. Então eu continuo tendo 100% e um ano, do mesmo jeito. Só que quando a gente vai calcular o juro, olha que interessante, o I vai ser 1 sobre 2, certo? Que é igual a 0,5. Substituindo na fórmula, eu tenho o capital inicial, que é 1, igual a 1 mais 1 sobre 2, que é a taxa, né? Olha só. Coloquei aqui em forma de fração, elevado a 2, que são 2 semestres, né? E aí, quando a gente calcula isso aqui, a gente pode fazer isso aqui num calculador científico. O importante não é você aprender a fazer esse cálculo, até porque fazê-lo manualmente seria bem custoso. O importante é você entender como se dá
a construção desse raciocínio matemático, certo? Então, fazendo esse cálculo, a gente pode perceber que o montante aqui vai se tornar o quê? 2,25, né? Continuou sendo 100% ao ano, só que aqui, olha só, ele não apenas dobrou o montante, né, o valor inicial, ele é mais do que 2 ainda, olha só. Então, o Euler continuou esse raciocínio. Olha só, e se dividirmos a taxa 100%, que é igual a 1 por 12, que é o total de meses, e aumentarmos o tempo para 12, a gente teria a taxa 1 sobre 12, que é 100% dividido para 12, que é aproximadamente 8,3% ao mês, que eu dividi o total de meses. E eu pego o ano, né, que era só 1, se eu dividir agora a taxa por mês, eu vou colocar agora 12 meses, que é um ano também. Então, eu continuo tendo 100% e continuo tendo um ano do mesmo jeito. Só que a taxa está incidindo, sendo cobrada, né, em intervalo menor. Né? Antes era uma vez por ano, agora é 2 vezes por ano e agora 12 vezes por ano. Fazendo agora esse cálculo, o que é que a gente tem aqui? Ó? Como I é igual a 1 sobre 12, né? Então, substituindo na forma do juro composto, o que é que eu tenho aqui? Olha só, 1 é o capital inicial, mais 1 da fórmula, mais 1 sobre 12, que é a taxa, elevado a 12, que é o tempo em ano. Tá certo? Quando eu faço isso e resolvendo numa calculadora científica, eu vou encontrar que o juro vai ser o quê? Olha só, perdão, o montante acumulado, ele vai ser aproximadamente 2,61. Olha que interessante, continua sendo 100% ao ano, mas à medida que eu vou diminuindo o intervalo em que essa taxa está incidindo, né, está sendo cobrada sobre o capital e sobre o montante anterior, porque é juro composto, então a gente vai perceber que no final de um ano o montante sempre vai aumentando, certo? Continuando, e se dividirmos a taxa, que é 100%, né, que é igual a 1, por 365, que é o total de dias no ano, e aumentarmos o tempo para 365, que também é o total de dias do ano, a gente ia ter o quê? A gente ia ter a taxa 1 sobre 365, que é aproximadamente 0,0027% ao dia, né, porque 365 dias de um ano, né? E a gente ia ter 365 dias, que também é um ano. Então a gente continua tendo a taxa equivalente à taxa ao ano, só que ao dia, e o tempo equivalente ao tempo ao ano, só que em dias. Ou seja, a gente continua tendo 100% ao ano, só que a taxa incidindo a cada dia. Olha que interessante. Como o I é 1 sobre 365, substituindo na forma do juro composto, olha só, 1 do capital inicial é igual a 1 da fórmula, multiplicado por 1 da fórmula, mais 1 sobre 365, que é essa taxa, elevado a 365, que é o tempo, em anos, né? Em dias, perdão. Fazendo isso aqui na calculadora científica, a gente vai obter que vai ser um montante de aproximadamente 2,7145. Olha que interessante. E quanto mais continuarmos esse processo, mais perto de um valor específico chegamos, que é esse valor aqui, ó, 2,718281828459, que chamamos de número E, que é um número irracional. Tá legal? Olha que interessante, é uma das maneiras de se conseguir esse número E. Existem muitas outras, certo? Olha só, existem diversas outras maneiras de se obter o mesmo número E. Essa aqui, o problema de Bernoulli talvez seja o mais famoso e talvez também seja o mais fácil, o mais didático para se entender, né? Principalmente por usar uma situação muito prática, né? Bom, agora a gente vai aprender sobre a função y igual E elevado a x. Vamos atribuir, a gente já sabe que é uma função exponencial, lógico, né? Porque a gente tem aqui o x aqui, ó, o expoente. A gente vai atribuir os valores do x e encontrar os respectivos y conforme a tabela, conforme visto também na aula anterior da playlist. Olha, eu tenho aqui o x e o f de x, que é o y. Se o x for menos 1, e aqui é interessante ressaltar que esse cálculo é feito na calculadora científica para facilitar, né? Se eu substituir aqui o x, ó, esse x aqui, ó, né, por menos 1, aí vai ficar E elevado a menos 1. Na maioria das calculadoras científicas já tem esse E, né, que representa aquela constante que foi explicada. Aí, elevado a menos 1, esse valor vai ficar 0,3678 aproximadamente. Se eu colocar esse número E elevado a 0, vai ser 1. A gente já sabe que qualquer número elevado a 0 é 1.
Então, quando o x for 0, o y vai ser 1. Se eu colocar elevado a 1, o que é que vai acontecer? Ó, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vai ficar E elevado a 1 é igual ao próprio E. Ou seja, vai ser igual a esse valor aqui, que é o número E. 2,7182, né? Aproximadamente por aí. E se eu elevar ele a 2, fazendo a calculadora científica, eu vou ter esse valor aqui, 7,38 aproximadamente. Depois que eu descubro esses números aqui, esses pares ordenados, vou marcar os pontos no plano cartesiano e traçar a curva do gráfico. Aqui o plano cartesiano, ó, o eixo dos x, né, dos domínios, o eixo das imagens, do y, e vou marcar, ó, menos 1 e 0,36, 0,36 aqui, ó, menos 1 no x, 0,36 aqui no y, aqui esse ponto. Certo? O outro é 0 e 1, ó, 0 no x e 1 no y. Ó, toda função do tipo y igual a elevado a x, no caso aqui o a é o número e, né? Ele vai intersectar aqui, ó, no eixo y igual a 1, certo? O outro, quando o x for 1, bem aqui, olha só, o y vai ser 2,71 aproximadamente, ó, que é bem aqui, ó, que é justamente o número e. Ó, esse aqui é o número e, certo? Bem aqui, tá certo? E se o x for 2, ele vai ficar ali 7,38, mais ou menos, né? Olha só, bem aqui. Pronto. Uma vez traçados esses pontos, aliás, uma vez colocados, né, esboçados esses pontos, a gente pode traçar aqui um esboço da linha curva desse gráfico, que seria esta aí, tá certo? Esta é a linha da função y igual e na x, ou y igual e elevado a x, tá certo? E como a é maior do que 1, porque o a aqui é o número e, que é 2,71 aproximadamente, então ele é maior do que 1, a função é crescente. Ó, pode observar, ó, o x cresce, o y também cresce, certo? E a gente pode atribuir qualquer valor a x, portanto, essa função ela tem um domínio dos números reais, não tem restrição. E a imagem, né, como a gente já sabe, ela é um conjunto de números reais positivos diferente do zero, né, porque aqui a gente percebe que esse x aqui, ó, nunca vai ser interceptado por essa linha do gráfico, né? Portanto, o y nunca vai ser igual a zero, tá bom? Então, esse x aqui ele é uma assíntota, né? Certo? Bom, pessoal, aqui a gente encerra esta aula e esta playlist sobre sobre função exponencial. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe com os amigos. Isso é muito importante e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho. Se inscreva no canal, isso é muito importante também, porque isso nos motiva, né? Isso nos motiva a continuar fazendo mais aulas como esta, tá bom? Forte abraço a todos e que Deus abençoe.